né, a nossa atividade, beleza? E depois a gente vai falar um pouquinho de ácidos específicos para acne. Então, quem quiser anotar no caderno, a gente já falou de alguns em algumas aulas, tá? Mas hoje, então, a gente vai frisar os mais utilizados, concentração e ação de cada um, tá? E aí a gente vai tirando dúvidas em tempo real, ok? Então, vou espelhar a tela para vocês. A gente... Então, vocês vão me dar ok, vou colocar aqui atividade. E aí, vocês vão me dar ok se vocês estão conseguindo enxergar aí a tela da atividade. Todo mundo ok. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, eu pedi para classificar o grau, tá, de acne. Então, aqui nesse caso, a gente vê que tem muito comedão, né? Principalmente comedão aberto, que a gente vê que tá oxidado, né? Muito, muito, muito comedão, né? Tenho pápula, né? Mas não tenho nenhuma pústula aqui visível, né? Não tenho nódulo, não tenho cisto, tenho uma pápula, duas pápulas, e o resto tudo comedão. Qual a classificação? Conseguiu ver, Jennifer? Qual a classificação, então, que a gente colocaria nesse caso 1? Então, eu tenho muito comedão, não tenho pústula e tenho uma outra pápula. Como eu vou classificar? Isso mesmo, grau 1, né? Então, quando eu tenho a presença de comedões, uma outra pápula, sem pústula, grau 1, né? E aí, o grau 1, nesse caso que a gente viu aí, que tem muito comedão, qual que é o tratamento ideal? Limpeza de pele, tá? Não vai sair em uma sessão só. Então, limpeza de pele, retorno, trabalhar a oleosidade dessa pele, então ver o que está causando, né, esse excesso de comedões, né, e trabalhar aí com home care, então, básico de sabonete, né, no mínimo, e aí eu posso trabalhar peeling de diamante no grau 1, posso trabalhar argila, posso trabalhar o desencruste, posso trabalhar um ácido queratolítico, tá? Então, é um grau bem tranquilinho de tratar. Todo mundo conseguiu identificar que era um grau 1? Tudo ok? Vou prosseguir, então. Então, caso 2, né? Caso 2. Então, aqui, eu vou tentar aumentar um pouquinho. O caso 2, então, nós temos pápulas, muita pápula, né? Então, essa parte avermelhada, então, pápula. Nós temos uma pústula aqui, outra pústula aqui. Provavelmente eu tenho algum comedão nessa região T, né? Como que eu classificaria, então, um caso como este? Tenho pápula, bastante pápula, e tem algumas pústulas. Tem gente que colocou grau 2, grau 2. Se alguém colocou grau 3, não está totalmente errado. Porque se não houver cuidado, tá?
facilmente vai evoluir para um grau 3, mas ainda assim é um grau 2, né? Então, grau 2 também, alta frequência, né? Como eu tenho muita pápula, eu não vou utilizar aí o perim de diamante, mas eu posso, né, utilizar ácidos queratolíticos, utilizar o home care também, então vou ter esse controle da oleosidade, tá? Então todo mundo aí tranquilo no grau 2, né? Vamos para a próxima. Caso 3. Então, o que é isso aqui? Como vocês classificariam isso aqui? Eu tenho comedões e eu tenho uma definição de uma outra coisa aqui. Alguém soube identificar o que é isso? Million. Jéssica, grau 1, sim, eu uso peeling de diamante, ok? Isso, aqui a gente tem o million, né? E aí, como que a gente vai fazer um tratamento onde eu tenho comedões e eu tenho million, né? A gente vai fazer um tratamento para acne grau 1, né? Então, vai fazer a extração, né? Talvez na limpeza de pele, se o million, né? Ele não for muito profundo, eu consigo fazer a extração e aí eu posso fazer a extração dele com uma agulha, tá? Então, a agulha eu dou uma furadinha no million e faço essa extração. Não deve sair o sangue, tá? Então, só a camada superficial, tá? Da pele, que é a epiderme, tá? Então, eu vou utilizar dessa forma, com extrator e outros métodos, né? Então, é isso que eu queria que vocês vissem, que existe aí o million, né? Muito legal, então, quem observou. Caso 4. Aqui, pessoal, eu tenho pápula, eu tenho pústula, eu consigo ver alguns comedões, eu consigo ver aqui um nódulo e eu vejo uma pele extremamente ressecada, tá? Como que vocês identificariam isso aqui? Débora, tem alguma pele que é mais comum? Sim, às vezes tem uma predisposição, né? Fototipo 4, fototipo 3, tem uma predisposição em algumas etnias também, tá? O pessoal tá falando aí grau 3 para 4. A Gilce falou que acha que dá para ser um grau 4. Aqui eu classificaria um grau 3, tá? Visto que eu não tenho ainda muitos nódulos e cistos, e eu tenho partes, né, do rosto que estão saudáveis, né? Então, eu classificaria com grau 3. Com cautela, né, para mexer nessa pele, porque ela está sensibilizada, tá? Provavelmente, essa pessoa, né, está usando a isotretinoína e por isso que essa pele lá está ressecada, tá? Mas aqui a gente só está falando de classificação por enquanto, tá? Mas a gente está vendo que essa pele está ressecada, né? E tem bastante machucadinho. Então, eu classificaria um grau 3 aí, beleza? Mais pra frente, vocês vão saber identificar, de olhar a pessoa e já identificar se ela tá usando ou não o Rocutan, tá? Caso 5, então. Caso 5, tenho a presença de pápula, pústula, tenho presença, como que é o nome disso daqui?
cistos e nódulos. Correto. Isso aqui é um grau 4, tá? Isso aqui é um grau 4. Tratamento. Encaminhamento para dermatologista, tá? Não vamos mexer numa pele assim, ok? Todo mundo, grau 4, concordou? Tá tudo tranquilo? Fácil? Vamos lá, Débora. Qual que é cisto? Qual que é nódulo? Isso aqui, a gente vai entrar nessa foto aí, tá? Então, vamos relembrar lá das classificações, né? A gente tem a acne, né? Então, inflama lá o folículo piloso, infecção bacteriana. Quando rompe essa parede, né? A gente chama isso de nódulo, né? Então, rompeu já aquela parede, tá? E o cisto é quando a gente tem vários nódulos juntos, beleza? Ok? Então, diagnóstico dessa imagem é um nódulo, né, apontado aqui na seta. Então, isso daqui é um nódulo bem inflamado. Então, a gente tem já os sinais de inflamação. Isso aqui no caso 7. O que é isso? Isso mesmo. Cistos, né? Então, já a junção de vários nódulos. Então, isso aqui já é um cisto, ok? Todo mundo acompanhando? Ok, beleza. Caso 8, que tipo de acne é essa? Então, a gente vê que é uma acne numa criança. Então, esse é o tipo de acne neonatal ou acne infantil, tá? Então, é comum, tá? Essa acne neonatal, acne infantil. A Gil se brotoeja. Algumas mães podem até falar que é isso, mas é a acne neonatal. Fala, Vivi, no caso 6, pode falar. Eu me perdi, vamos voltar lá no caso 6. Caso 6, o que está apontando aqui nessa seta é o nódulo, tá? É isso que eu quis dizer, tá? Então, no 6 é o nódulo, ok? Oi. Ah, tá. Aqui a gente nem chegou a classificar, tá, Vivi? Eu coloquei só o que era, beleza? No caso 7, então, cisto. No caso 8, então, esse tipo de acne, acne neonatal ou acne infantil. E no caso 9, eu pedi para vocês colocarem que patologia é essa. Se vocês se recordavam, que patologia que era essa?
rosácea. A Ana falou dermatite. Como que eu identifico se é uma rosácea? Quem se lembra? Mancha, característico borboleta, né? Bilateral, avermelhidão. Como que eu sei que é dermatite? Jennifer falou da escamação. Como que eu sei que é uma dermatite? It. A dermatite, ela pode ser causada por N fatores, né? Dermatite de contato, dermatite alérgica, dermatite seborreica, dermatite de alguma forma, né? Então, eu tenho que começar a diferenciar na hora de avaliar essa minha pele, né? Então, aqui, eu tenho o caso, então, de rosácea, tá? E na 10, tá? Eu tenho um caso de rosácea acneica, tá? Então, eu posso ter a rosácea sem acne e com escamas, parecido com a dermatite, tá? E eu posso ter a rosácea associado à acne, tá? Então, é isso que eu tenho que ver, né? Então, eu vou ter que olhar se é bilateral, se tem escama, a vermelhidão, se a pessoa sempre tem isso, o que piora, o que melhora, tá? E tudo mais, tá? Então, essa aulinha aí é só mais para classificação, beleza? Todo mundo ok nessa? Sim? Depois eu vou montar outras dessas para a gente interagir também, tá? Então, agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os ácidos, tá? Sobre os peelings numa forma geral. Tá todo mundo visualizando a aula aí? Todo mundo visualizando? Sim? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho. A esfoliação, então, ela é conhecida como raspagem da pele, né? O peeling, que vem de esfoliar, né? O que a gente tem que ter em mente, né? A especificidade do peeling para cada patologia. Então, para acne, que tipo de peeling que eu vou usar? Para pele envelhecida, que tipo de peeling que eu vou usar? Para mancha, que tipo de peeling que eu vou usar, tá? Então, eu tenho peelings específicos para cada patologia, tá? Hoje nós vamos ver os principais de acne, tá? Modo de aplicação. O modo de aplicação varia do tipo de peeling. Então, hoje a gente tem peeling que a pessoa ingere, né, como forma de pré-peeling. As pessoas têm o peeling líquido que passa, deixa 10 minutos. As pessoas têm peeling que passa e deixa 8 horas na pele e depois retira, ou não retira e passa por 3 dias seguidos. Então, depende muito do tipo de peeling e para que você está utilizando aquilo, tá? Então, existem
muitos tipos de peeling, né? Peeling cosmético, que é onde a gente vai trabalhar o superficial, que é a epiderme, e os peelings médicos, beleza? Eu coloquei aqui peelings prontos, né? Então, para trabalhar com maior segurança, né, quando vocês começam a atender, a gente opta por trabalhar com peeling pronto, né, com formulações prontas, com protocolos prontos, tá? Depois, vocês vão montar o protocolo de vocês. Então, vocês vão optar por melhorar tal formulação, né, por casar peelings, por casar produtos e assim por diante, beleza? A Gilce perguntou, tem de ingerir? Tem. Tem uns pré-peelings que preparam, então, o corpo para o peeling, para a sessão. E aí você ingere, né? Toma. Igual o filtro solar. É como se fosse um nutracêutico. São os pré-peelings, tá? Então, o que optar? Né? E aí vai da segurança de vocês. E sempre pensando na especificidade para cada patologia. Então, como saber escolher o melhor ácido? Como que eu vou saber? Primeiro, sabendo a ação de cada um. Se ele é queratolítico, se ele vai trabalhar na mancha, se ele vai trabalhar na tirosinase, lá na cascata da mancha, se ele vai trabalhar na oleosidade, se ele vai trabalhar na hidratação profunda, se ele vai trabalhar no rejuvenescimento, aonde ele vai atuar. Então, eu tenho que saber o que é o peeling, o que é esse ácido e como eu vou usar, tá? Então, assim que eu vou saber como eu vou escolher, né? Então, os esfoliantes, eles atuam por mecanismos químicos, físicos, né? Removendo parte da pele, né? Então, que leva à melhora da queratose actínica, hiperpigmentação, e rugas e tudo mais que a gente já viu, tá? Dúvidas na aplicação, a gente vai ver na prática, né? Então, a gente vai ter que ter conhecimento do ativo, saber a concentração de cada peeling, do pH, da técnica, como que neutraliza, o que é o efeito Frost, né? A sensibilidade de cada pele, né? A orientação para manutenção. Então, tudo isso vocês vão saber fazer, tá? Então, existem peelings que apresentam o efeito Frost, e tem peelings que não, tá? Então, o que é o efeito Frost? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que é o efeito Frost de um ácido? Ninguém? Então, o efeito Frost, quando a gente fala, tal peeling deu efeito Frost, é quando você passa esse ácido, né, na pele, e em determinado lugar ele vai desnaturar a proteína daquela região. O que é proteína? Né, o que faz parte da pele, né? E aí eu tenho peelings que eu posso ter o efeito Frost e outros não, né? Então vai depender se ele é bom ou se ele é ruim, dependendo do peeling que eu vou utilizar, tá? Mas aí a gente vai falando específico de cada um. Então, é a desnaturação da proteína da pele, tá? Geralmente, não desejamos o efeito Frost, tá? Então, geralmente não se deseja o efeito Frost, ok?
Então, o efeito dos peelings, né? Então, acelera o processo de renovação celular, então diminui o aspecto de rugas, cicatrizes, melhora a permeabilidade de pele, aumenta a hidratação, promove, desobstrui o folículo, né? Podem ser regularizadores de oleosidade e tudo mais, né? Eu quero falar aqui dos tipos de peeling, então, que a gente vai utilizar. Na área da estética, então, são superficiais, muito superficiais, quer dizer, que vão atingir até o extrato córneo, né? Então, são esses que a gente vai utilizar até 10% de concentração. Vive, o efeito chama-se efeito Frost, tá? Na prática, a gente vai ver o que é e como que a gente faz para neutralizar, tá bom? Então, na teoria, você precisa saber que é desnaturação da proteína naquele local, tá? Então, depois, eu vou ver como que isso vai ser na prática, tá? Não é uma descamação. Você perde proteína em determinado local, tá? Isso pode ter uma hipopigmentação, uma hiperpigmentação, causar uma mancha, provocar uma inflamação. É visível na hora que você passa o ácido, porque ele fica branco, tá? Então, depois, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente pode utilizar, nós da estética, os ácidos, tá? Até 10% de concentração. Então, isso é o que a gente pode utilizar. Beleza? Os médicos, então, quando esses peelings são superficiais, a gente pode usar na estética com moderação, com orientação médica, né? Quando ultrapassar 15% e o pH 3, tá? Então, a gente precisa de uma prescrição médica para estar utilizando esses peelings, bom? E os que vão até a derme papilar, a derme reticular, já são de área médica, tá? Então, esses peelings muito profundos são de áreas médicas, e hoje eles já estão caindo em desuso, né? Por exemplo, o tricloracético, o retinol, a resorcina, porque eles provocaram muito, na hora da recuperação da pele, muitas cicatrizes. Então, se vocês pesquisarem aqui no Google, vou até pesquisar aqui com vocês, ácido resorcina, e a gente dá imagens aqui. Opa, é o resorcina? Não, gente. Não é o resorcina. Opa, travou. É o TCA. Desculpa, gente. Tricloracético. Né? Então, eles causam uma descamação muito profunda, né? Então, vocês estão vendo aí, né, que chegou até na camada de gordura. Então, a pessoa ela ficava 30 dias sem ver a luz do sol, né? Então, já não é mais muito utilizado, né, o tricloracético, entre outros ácidos muito fortes. Beleza? Todo mundo está conseguindo me acompanhar? Áudio, vídeo, tudo ok? Tá. Beleza. Então, vamos voltar lá. É que vocês estão tão quietinhas hoje. Pós-feriado, né? Então, os ácidos encontrados, então,
no mercado. Então, a gente tem o glicólico, retinóico, mandélico, hialurônico, côgico, e aí a gente tem a ação desses ácidos, tá? Cada ácido, então, ele vai ter uma especificidade, né? Então, por exemplo, o glicólico aí, queratolítico. Então, eu vou utilizar ele na acne. Retinóico, ele também é queratolítico, né? Então, eu vou utilizar ele na acne também. Ácido salicílico, queratolítico. Azelaico, antiacneico, né? Benzoico, fungistático e antisséptico. Então, eu tenho que saber qual a finalidade de cada ácido. Então, não adianta eu querer usar um ácido, por exemplo, o gluconolactona, o trenaxâmico, para acne, se ele é específico para melasma. Isso, esse aí tem vários, tá? Mas agora a gente vai entrar no específico da acne. Então, a concentração percentual do ácido é escolhido para o procedimento, né? Vai depender do quadro clínico e tudo mais, e aí vocês, como profissionais, vão poder optar por um peeling superficial ou muito superficial, né? E o médico, pelo médio profundo, beleza? Então, quanto aos níveis de atuação, né? Então, a gente vai de profundidade, tá? E aí, a gente vai utilizar os muito superficiais. Esses muito superficiais, né? Ou superficiais, então vão afinar e remover o extrato córneo, não vão criar lesão abaixo do extrato granuloso, tá? Então, até as células basais. Então, não vai sangrar, tá? Então, vou trabalhar epiderme. Epiderme é avascular, tá? Vou ter eritema, vou ter inflamação, mas eu não vou ter sangramento, tá? Então, que isso fique bem claro, que é o que a gente pode trabalhar, tá? Então, eu coloquei alguns ácidos aqui, de acordo com a Anvisa, também, classificação geral, o que é cosmético, o que é permitido para nós, né? Então, lembrando sempre que até 10%, tá? E aí, a gente vai começar a falar os ácidos para acne, tá? Então, começando agora os ácidos para acne. Um ácido para acne muito utilizado é o salicílico, né? Então, ele é queratolítico e antimicrobiano, né? Então, ele afina a camada espessada da pele, né? E evita a contaminação por bactérias e fungos, né? Então, o ácido salicílico, eu vou utilizar ele no home care, no sabonete, eu vou utilizar ele em cabine, tá? No sabonete, nos ativos, numa máscara, tá? Então, o ácido salicílico, ele é um dos mais utilizados para acne, tá? Posso utilizar ele também em forma de líquido, fazendo a sessão, tá? Ele vai vir na composição do Gessner, tá? O ácido salicílico. Depois, na hora que a gente for falar do Gessner. Então, os efeitos adversos pode ser essa sensação de queimação, irritação, eritema, né, sem induzir processo inflamatório, né? Então, ácido salicílico, muito utilizado. Home care, sabonete, e em cabine também eu vou utilizar ácido salicílico. Pode olhar, gente. Sabonete para oleosidade, ácido salicílico, tá? Propriedade queratolítica e antimicrobiana, ok? Depois a gente tem os alfa-hidroxiácidos. Então, é uma gama, tá, de ácidos. Então, é uma formulação de frutas cítricas. Então, tem o málico, o glicólico, o tartárico e o lático, tá? Desses, o que a gente mais utiliza, então, para acne, é o glicólico,
tá? Então, o glicólico, ele é muito utilizado, então, para acne. Quando o sabonete não tem salicílico, provavelmente ele tem glicólico, tá? Na formulação. E o glicólico, eu posso aplicar ele até 10%, então, na pele, tá? Então, aplico, né, a 10%, deixo, protejo os olhos, né, na prática a gente vai ver, e aí deixo cerca de 10 minutos e removo com muita água, tá? Então, o glicólico eu posso fazer a remoção, tá? Então, 10% e o pH no mínimo de 3,5, né? Para os médicos, então, pode chegar a usar até 70%, tá? De ácido glicólico. Então, como que eles vão atuar? Como esfoliante, né? Que vão facilitar a descamação, né? Reduzindo a coesão entre as células. Então, eles vão ter essa descamação, tá? Frequente da pele, tá? Então, queratolítico, tá? E aumenta a síntese de colágeno e glucosaminoglicânicas, tá? Então, o glicólico é o que a gente vai utilizar também para acne por ação queratolítica, tá? Simone perguntou, ele é usado para acne mais agressiva? Simone, eu utilizaria esse ácido em graus, né, não tão elevados, tipo grau 1, grau 2, mas o glicólico eu posso usar também em rejuvenescimento, tá? Então, ele não é só queratolítico, tá? Vocês vão ver que tem ácidos que vocês podem usar em outras situações também, tá? Para acne, ele funciona como queratolítico, tá? A Simone perguntou qual usaria para mancha de acne. Calma, vamos lá. Mancha é outra coisa. Nós estamos ainda aqui utilizando de acne. Então, salicílico, ele é queratolítico, antimicrobiano. Glicólico, queratolítico. Outro utilizado aqui também é o Gessner, tá? Então, o Gessner, eu sempre falo que ele é bem específico para acne, tá? Eu particularmente adoro, tá? Porque ele é uma junção do salicílico, que é queratolítico e microbiano, do lático, que é um alfa-hidroxiácido, e da resorcina, né? Então, esse composto, além de ser queratolítico, ele faz o controle da oleosidade da produção de sebo, né? Então, o mais indicado, ao meu ver, né, para a acne, por conta de ser queratolítico e controle de oleosidade, é o Gessner. E aqui eu coloquei 14%. Por quê? Como ele é uma junção de vários ácidos, ele acaba sendo eficaz nessa concentração. Então, quando a gente manda manipular, é o único, né, ácido que a gente consegue manipular acima de 10%, tá? Porque ele é pronto, ele é uma fórmula pronta, tá? Então, o Gessner, além de ser queratolítico, como a gente já falou, então, ele é eficaz no controle da oleosidade e da produção de sebo, tá? Então, nós temos salicílico, glicólico, qual outro que a gente falou? Os alfa-hidroxiácidos e o Gessner. Tem outros ácidos também, por exemplo, o mandélico, tá? O mandélico, ele também é queratolítico, mas a propriedade do mandélico, ele é mais despigmentante do que queratolítico, tá? Então, a gente fala que o glicólico e o mandélico, eles são aqueles que quando você não tem, né, o que fazer, ou você ainda não sabe como agir, ou quer ir devagarzinho nessa pele, você vai utilizar um desses dois, o mandélico ou o glicólico, né, para ver como que essa pele vai reagir, tá? Então, eles são meio que bombril, né?
Eles, serve para isso também, serve para isso. Então, até eu tatear como que essa pele vai reagir e produzir um protocolo específico, tá? Então, vou olhar a especificidade da minha patologia, tá? Prof, como que eu posso fazer esse ácido? Eu posso fazer ele toda semana? Tem ácido que você pode fazer toda semana, tá? O glicólico, por exemplo, como ele é um ácido somente queratolítico, eu posso fazer toda semana, dependendo de como a minha pele vai responder. O que eu tenho que tomar cuidado é o efeito rebote, né? Então, eu estou utilizando, às vezes, muito ácido salicílico, por exemplo, ou ácido glicólico, e a minha pele não estou controlando a minha oleosidade. Então, isso eu tenho que ter esse feedback. O Gessner, posso usar ele semanal? Posso. Também pensando no efeito rebote, tá? Eu não vou começar a usar toda semana, tá? Então, vou começar, então, uma limpeza de pele, né? Fazendo o controle da oleosidade com desencruste e tudo mais. E aí eu posso entrar com ácido lá pela terceira sessão. E aí, o primeiro eu dou intervalo de 15 dias do primeiro ácido. Quero ver como a minha pele, se ela vai descamar, se ela vai sensibilizar, como que essa pele ela vai reagir, tá? Então, eu não vou de cara fazer semanal, tá? E aí, eu vou perguntar para vocês, numa acne grau 3, inflamatória, eu já vou entrar com o uso de ácido? Não, né? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Cicatrizar essas acnes que estão ativas através de argila, através da alta frequência, através de desencruste, através de drenagem linfática. Então, primeiro eu vou preparar essa pele, microcorrentes, para conseguir receber o meu ácido, tá? Não posso fazer na mesma sessão de ácido um outro aparelho. Por exemplo, não vou fazer um ácido com iodoforese. Não vou fazer um ácido depois de uma limpeza de pele. Não vou fazer um ácido e vou expor essa minha cliente ao sol. Então, eu tenho que ter todos esses cuidados, tá? Ao passar o ácido também, eu tenho que proteger o olho da minha cliente, tá? Então, tem que proteger os olhos da minha cliente, porque como ele é líquido, ele pode escorrer. Se a pessoa não tiver lá com o algodãozinho, com uma proteção, vai cair no olho, vai queimar a pele a pálpebra, ela é sensível, vai queimar, vai cair os cílios. Já teve casos, né, de práticas que alunos deixaram sem proteção o olho e queimou cílios, queimou pálpebra, tá? Então tem que tomar cuidado. Jennifer me perguntou, prof, quando tá inflamado, dá para passar alta frequência, não dá choque? Gente, lembra que não é choque, né? Como que a gente faz, então? Pode utilizar a gaze como meio de para não fazer diretamente na pele, tá? Então, pode fazer com a gaze, não tem problema, tá? E pode diminuir a intensidade, não precisa colocar lá na intensidade máxima ou alta frequência, tá? Beleza? Então, um intervalo entre as sessões, né? Vocês vão vendo, né? Se vai ter o efeito rebote, como que essa pele vai responder. Então, tem peles, gente, que com peeling de diamante a pele já descama. E tem pele que você vai passar lá o tricloracético e não vai descamar, tá? Então, vocês vão sentindo a pele da cliente, né? Desde a limpeza de pele, tá? Então, assim eu vou determinar. Tem ácidos, por exemplo, tem ácidos que são de formulações prontas, que você usa 3 dias seguidos,
que entre uma sessão, né, de 3 dias seguidos e a próxima, tem que dar 45 dias de espera. Então, quando tem protocolos prontos, vocês vão respeitar o tempo do protocolo pronto, tá? E aí, fiz meu ácido para acne, e essa minha pele, Gersner, fiz um Gersner, e essa minha pele começou a descamar, despeler, hidratar ou não? O que vocês acham? Ver se tem chá aqui ainda. Hidrata uma pele? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade de passar um ácido para uma pele acneica? Queratolítico, fungicida, controlar a oleosidade. Então, se eu estou descamando essa pele, tá? Não necessito de hidratação. Tá? Então, eu não hidrato em casos de acne, em casos de pele oleosa. Nesse caso, não vou hidratar. Eu vou hidratar de outra forma, pedindo para a cliente aumentar a ingestão de água, ok? Mas não vou passar um Nivea azul oleoso em cima dessa minha descamação, porque eu quero essa descamação. Eu quero esse controle, eu quero essa regulação das glândulas. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em fazer um peeling numa pele seca, tá? Para descamar essa pele seca, aí sim eu vou entrar com hidratação. Então, eu tenho que saber quando eu devo hidratar ou não a pele, tá? Então, primeiro eu vou pensar, eu estou fazendo para acne, para que eu vou hidratar? Para que eu vou fazer tal coisa, tá? Pensando fisiologicamente, tá? Se eu estou fazendo para controlar a oleosidade e essa pele ela está descamando, é uma coisa. Para mancha, é outra coisa. Para rejuvenescimento, é outra coisa, tá? Então, em casos de acne, que fica esclarecido, essa pele às vezes nem descama, tá? E eu não necessito hidratar. Se eu ver que essa pele tá muito ressecada, porque eu tô usando sabonete salicílico, Gersner e tudo mais, o que eu vou fazer? Vou pedir para essa minha cliente diminuir o uso do sabonete, tá? Pra gente chegar num equilíbrio. Eu vou espaçar um pouquinho mais a sessão e outra, para eu chegar no equilíbrio. Não passar um hidratante lá, um Nivea nessa pele. Beleza? Ficou esclarecido, pessoal? Dúvidas quanto a isso? Quanto à aula de hoje? Isso. Só pôr em prática. Quando a gente voltar, a gente vai colocar tudo isso em prática. O importante é dominar a teoria, para no desespero lá, a pele está descamando, não passar nada que não é para passar, né? Vai voltar sim, Gilce. Então, vou mandar o material para vocês, tá? Essa aula também vai ficar disponível e eu vou montar outra atividadezinha igual essa dos casos, tá? Pra gente indo diferenciar. Isso, para segunda, tá? Pelo amor de Deus, vão sim, Simone. E aí, próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a hidratação, tá? Então, a gente vai resolver os casos
e vamos falar os protocolos de hidratação, né? Que foi o que a gente já começou a falar, vias de permeação, hidratação, então a gente vai montar protocolo, beleza? Todo mundo ok?